Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu creio que o Senhor preparou essa noite para levantar muitas mulheres no nosso meio. Eu quero te dizer que, independente da situação que você está passando na sua vida, independente das noites de choro, das noites de ansiedade, independente do ponto final que você colocou na sua história, ou que as outras pessoas ao seu redor te disseram, de repente você está passando uma situação tão crítica que alguém ao teu lado te falou, não tem mais jeito, desiste. Mas eu quero te falar que a última palavra vem do teu Deus, e que Ele reservou essa noite para colocar um ponto final em toda a sentença de morte contra a tua vida. Eu declaro o fim dos planos do inimigo contra a sua vida. Eu declaro o fim das muralhas que se levantaram contra a tua vida. E eu declaro que o Senhor, a partir de agora, te coloca num recomeço, um novo direcionamento na presença de Deus. Quantas aqui precisam de um recomeço? Quantas aqui enxergam a sua vida nesse momento e falam, Senhor, eu só queria ter uma oportunidade de consertar coisas que ficaram ali atrás e de recomeçar na tua presença. Eu quero te dizer que foi isso que o teu Deus preparou para a tua vida hoje, porque hoje Ele te dá uma nova chance de começar na presença dEle. Abra as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, vamos ler do capítulo 5, primeiramente dos versículos 21 a 24 e depois dos versículos 35 a 42. Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24 e depois 35 a 42. Foi. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. E agora nós vamos pular para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é levante-se. E para que você possa viver esse recomeço, eu quero falar com vocês sobre algumas atitudes, alguns posicionamentos que eu e você precisamos ter para que possamos recomeçar sob nova direção. E a primeira atitude que eu quero dividir com vocês é dar o primeiro passo. Quando eu digo dar o primeiro passo, parece ser algo fácil. Acontece que o primeiro passo nós damos muitas vezes pelo impulso, pela empolgação, por um momento de fraqueza, por um momento de tristeza. Então eu quero conversar com vocês sobre duas histórias, para que você possa analisar a sua vida e entender de que forma você deu o seu primeiro passo, se você já agiu da maneira correta, ou se há ainda circunstâncias que precisam ser alinhadas
na presença do Senhor. E a primeira história que eu quero dividir com vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 33. 14, tá aqui. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Nessa primeira história que nós analisamos, os discípulos entram primeiro no barco e se afastam. E Jesus ainda fica na margem, dispensando as multidões. E quando vem pela madrugada, Jesus volta. E o mar estava alvoroçado. Então, quando eles veem Jesus, eles são tomados pelo medo. Mas aí eles pensam que é um fantasma, chegam a gritar. E naquele momento, Jesus fala o quê? Não tenham medo. Não precisa gritar. Sou eu. Era o Senhor que estava chegando. Então Pedro tem a primeira atitude para dar o primeiro passo. Esse é o momento em que Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá contigo, que eu vá sobre as águas. E o Senhor fala o quê? Ele atende o pedido de Pedro naquele momento e ele fala: vem, pode vir. Esse é o nosso primeiro passo de fé, quando nós pedimos alguma coisa para Deus. Quando nós sabemos quem é o Deus a quem servimos, nós damos o primeiro passo, porque sabemos que Ele vai colocar o chão. Ele não vai nos deixar afundar. Então Pedro prontamente pula do barco e a palavra diz o quê? Que ele começa a andar sobre as águas. Ele botou o pé e o Senhor colocou o chão. O Senhor transformou as águas em chão para que Pedro pudesse andar. Só que o que acontece? Apesar de Pedro ter dado o seu primeiro passo, a palavra vai prosseguir dizendo que ele reparou na força do vento. E quando Pedro repara na força do vento, ele se distrai. A fé dele vai dar uma titubeada e ele começa a afundar. E nesse momento ele pede socorro e o Senhor prontamente o resgata novamente. E ele pergunta: por que você duvidou? Pedro já tinha dado o primeiro passo. Pedro já estava andando sobre as águas. Acontece que todas as vezes, quando eu e você dermos o primeiro passo, a força do vento vai tentar nos parar. As distrações vão tentar tirar o nosso foco. Muitas vezes nós já estamos no caminho do milagre, mas chegam vozes externas que vão te dizer que é difícil, que vão te dizer que não vai acontecer, que vão te dizer que não é Deus que está operando, e você acaba olhando para o lado. E num momento de distração que eu olho para o lado, eu perco o foco e afundo. Eu perco todo o meu trabalho com o primeiro passo. E a segunda história que eu quero dividir com vocês é a história que nós acabamos de ler. Jairo era alguém importante. Ele era um dos chefes da sinagoga. Mas ele em nenhum momento olhou para a posição social dele. Quando ele soube onde Jesus estava e ele observou que tinha um problema, porque a filha dele estava morrendo, ele faz o quê? Ele vai até o encontro do Senhor. Jairo, no primeiro momento, enfrenta aquela multidão, se prostra aos pés do Senhor e pede insistentemente ao Senhor que fosse com ele, porque a filha dele estava morrendo. E o Senhor não enxerga como nós enxergamos. Então o Senhor olha o coração dele e fala: eu vou. E aí agora eu quero te falar dos empecilhos que também se levantaram na vida de Jairo. Porque naquele momento que o Senhor fala: eu vou, o Senhor já começa a fazer uma seleção e ele diz que Pedro, Tiago e João iriam com ele e eles prosseguem. Quando você tem um problema que você julga no seu íntimo que é urgente, você fica chateado se quem está te ajudando parar no caminho para fazer outra coisa? Muitas vezes nós pedimos a atenção de alguém,
mas a pessoa também precisa ajudar outras pessoas no caminho. E aí a gente começa a levantar muralhas, porque a gente começa a pensar, não são importantes? Não vão resolver o meu problema? Então, quando Jesus estava se deslocando com Jairo para a casa dele, no meio do caminho, a multidão seguia, a multidão apertava Jesus, e aí ele é tocado pela mulher do fluxo de sangue. E ela é curada. Ela já tinha sido curada. Jesus não precisava parar, Jesus poderia prosseguir, mas ele sempre nos dá atenção. Ele sempre atende o anseio do nosso coração. Então ele volta e pergunta quem me tocou, e os discípulos perguntam, como o Senhor pergunta quem te tocou? A multidão está te apertando aqui. Ele fala, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Naquele momento em que Jesus tira a atenção de alguém que estava morrendo, Jairo podia ter dito, a minha filha está morrendo. Tipo, ela está sangrando, mas a minha está morrendo. Ele podia colocar uma lista de prioridades e entender que o problema dele era maior e que Jesus deveria chegar primeiro na casa dele, mas ele continua acompanhando aquela situação. E aí a palavra diz o quê? Que quando ele ainda estava falando, as pessoas da casa de Jairo chegaram até ele e disseram, não incomodes mais o mestre, porque a menina já morreu. E esse é o segundo empecilho, que poderia ter esfriado o coração dele naquele momento. Mas da mesma forma, que quando os discípulos tiveram medo, o Senhor olhou e falou, não temas, porque sou eu. Ele olha para Jairo e também diz, não temas. A menina não morreu, ela está dormindo. E aí o que ele faz? Jairo continua no foco e segue com Jesus até a casa dele. Nesse momento, quando eles chegam, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam desesperadas, e ele passa por um terceiro empecilho, porque o desespero na casa dele tirava o foco. E o que acontece? Jesus diz o quê? A menina está dormindo, por que vocês estão alvoroçados? E as pessoas zombavam. Eu quero te dizer que quando você estiver triste, eu quero te dizer que diante das tribulações que você tem enfrentado, quando você der o primeiro passo e o Senhor te encorajar, pessoas vão rir. Quando você der o primeiro passo, pessoas vão dizer que você não deveria acreditar, que você deveria seguir por outro caminho. Quando você der o primeiro passo, empecilhos vão se levantar para que você não continue caminhando na presença do Senhor, para que você abra a mão de tudo aquilo que Ele preparou para a tua vida. Isso não é algo que vai acontecer só com você. Isso é algo que acontece na sua vida, isso é algo que acontece na minha vida também, todos os dias. Porque todas as vezes que nós estamos avançando, todas as vezes que os sonhos do Senhor começam a se cumprir na nossa vida, todas as vezes que nós começamos a ser transformadas, vozes externas tentam nos parar, vozes externas tentam nos paralisar, e isso me leva à segunda atitude que eu quero dividir com vocês, e ela é algo sério. Discernir quem escutamos. Eu e você precisamos, sabe quando você está catando feijão? É mais ou menos isso. Eu preciso ter um discernimento, eu preciso pedir para Deus e eu preciso dizer, essa pessoa pode ser legal, mas essa eu não posso ouvir, porque ela ainda não tem uma sabedoria de acordo com o que o Senhor diz. Essa pessoa eu posso ouvir, porque ela vai me impulsionar pelo caminho certo. O caminho do milagre não é um caminho certo, um caminho fácil. Se vocês analisarem a história do povo de Israel, quantas batalhas eles precisaram enfrentar para alcançar a terra prometida. Então, eu e você, para alcançarmos o nosso milagre, não viveremos um caminho diferente. Vamos passar batalhas. Então, vai ter dia que eu e você vamos acordar cheias do poder de Deus, cheias da presença de Deus, dizendo, é hoje, já está acontecendo. Mas aí no outro dia, a gente vai olhar para as circunstâncias e talvez a gente pense em desistir. É nesse momento que nós precisamos discernir as vozes externas, porque há pessoas que o Senhor vai colocar no teu caminho que vão te dizer, ei, quem te prometeu foi teu Deus. Então vai dar certo. Quem foi que te prometeu? Quem é que está no controle? Quem é que está te conduzindo? E aí aquilo vai acalmar o seu coração. E você vai saber que você está no caminho certo e vai se sentir impulsionada a permanecer no caminho certo. E a terceira atitude que eu quero dividir com você é selecionar quem prossegue.
Quando vocês olham a primeira parte daquela história, Jesus tinha os discípulos ali com ele no meio da multidão, não tinha? Tinha. Mas ele, naquele momento, diz que Pedro, Tiago e João iriam com ele. Naquele momento, ele escolheu quem prosseguiria para aquela situação. Nós temos, por exemplo, aqui uma igreja grande. Nós temos um exército de mulheres que Deus tem levantado. Mas eu creio que em cada situação o Senhor vai apontar quem vai participar, quem vai com você. Quando você estiver enfrentando uma batalha, o Senhor vai selecionar os guerreiros que vão enfrentar aquela batalha de frente com você. Nem todos poderão ir, porque nem todos estão preparados para enfrentar aquela batalha. Então o Senhor passa pela primeira escolha. Naquele momento ele fala, bora Jairo. E aí ele fala, só vem comigo Pedro, Tiago e João. E aí eles param no caminho e quando chegam à casa de Jairo, a multidão está ali alvoroçada, a multidão está chorando, a multidão não cria no que Jesus podia fazer. E aí Jesus passa pela segunda parte da sua escolha. Ele fala, só vai entrar comigo no lugar em que a menina está. Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Sabe de que Jesus está falando? De intimidade. É isso que ele quer falar para mim e para você. Quando nós estivermos enfrentando batalhas, quando nós estivermos buscando o nosso milagre, nós precisamos de intimidade. O Senhor vai levantar pessoas que realmente vão orar com você, que realmente vão pagar um preço pela sua vida, que vão interceder pela sua vida. E por que ele não chamou todo mundo? Se ele já sabia que a menina ia ressuscitar de qualquer forma, ele podia dizer, olha, então vocês estão rindo? Vocês não acreditam? Então bora aqui porque vocês vão ver o que vai acontecer. Mas Jesus não faz dessa maneira. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali fora não tinham nada a acrescentar naquela batalha que seria enfrentada naquele momento. Sempre pense nas vozes externas e na seleção. Se nós não selecionarmos, nós não vamos alcançar os nossos milagres. Lembre-se, todos os dias há duas forças no universo. Na verdade, para mim, a segunda nem é força. A segunda só tenta se levantar. Mas é o poder do seu Deus. E o inimigo, que trabalha dia e noite para que os sonhos de Deus não se cumpram na sua vida. Mas se você verdadeiramente estiver seguindo na direção certa, apresentando para Deus, buscando discernimento, ouvindo as vozes corretas e principalmente a voz do Todo-Poderoso, não há quem te tire da posição da bênção. Não há quem te tire do caminho do teu milagre, que já foi preparado por Ele. E o dia da tua vitória já foi decretada por Ele. Para de desabafar no Facebook. Para de contar a tua história para todo mundo que senta do teu lado. Para de chorar para todo mundo que não tem o poder de te ajudar. Eu quero te dizer uma coisa que é um testemunho meu. Mas quando eu enfrentei batalhas dentro do meu casamento, num momento que eu queria muito que o Sharone viesse para Deus, que o Sharone voltasse até essa alegria que ele tem hoje, eu já não sabia como fazer. Então eu comecei a conversar com pastores dentro da igreja e falar, porque eu tinha no meu coração, de repente, uma esperança de que eles ligariam para o Sharone, de que eles orariam por ele, de que eles convidariam para ir à igreja, de que eles, de alguma forma, o impulsionariam. Eram pastores, eram pessoas de Deus, mas eles não haviam sido selecionados para enfrentar aquela batalha conosco. Então, no tempo certo, com muita oração, o Senhor nos deu discernimento e levantou pessoas que caminham conosco até hoje. O Senhor não fez isso só comigo, porque isso não é uma exclusividade minha. O Senhor está guerreando todas as tuas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Nunca perdeu uma batalha e não vai perder a tua. Então é Ele que seleciona o teu exército e é Ele que determina quem prossegue ao teu lado. Se você olhar mais uma vez para essa palavra, você vai ver o quê? Intimidade. Naquele lugar já tinha tudo que o Senhor preparava para o ambiente do milagre. Tudo que Ele precisou para o ambiente de milagres. Você vê que aquele milagre não começou com a menina que não tinha força pedindo para Deus. Porque muitas vezes eu e você vamos estar no chão e quantas ligações você já recebeu de pessoas que dizem, eu não sei nem como orar, eu não sei nem como fazer, eu não tenho força nem para colocar um louvor. Tem dia que nós, na nossa natureza humana, não encontramos força.
Mas aquele milagre começou na intercessão. As pessoas certas intercederam, enquanto a mãe da menina esperava. O pai da menina foi buscar ajuda. O Senhor selecionou o exército, e quando eles chegam naquele ambiente, o exército e os intercessores entram. E aí sim, o Senhor decreta o momento do milagre. E a quarta atitude que eu quero dividir com vocês é obedecer à voz de Deus. Quando nós não temos forças, o que o Senhor faz? Ele entra naquele ambiente e Ele segura na nossa mão. O que a palavra diz? Que o Senhor entra naquele lugar com as pessoas que Ele selecionou. E aí Ele pega na mão da menina e Ele fala: menina, eu digo a você, levante-se. É isso que Ele fala para mim e para ti hoje. Levante-se. Levante-se. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor vem e te ressuscita de toda a história de morte que aconteceu na sua vida, de todo o sofrimento que você está passando, de tudo que tem te aprisionando. E Ele não levanta ninguém para que você fique parado. Ele te levanta para te impulsionar para um novo começo. É isso que Ele quer na minha vida e na tua vida. Ele segura na tua mão e Ele te fala: levante-se. Agora é vida nova na minha presença. Levante-se porque eu que estou te conduzindo. Levante-se porque sou eu que estou contigo e eu que vou contigo até o fim. E juntos vocês celebram esse milagre. É assim que nós vivemos na presença do Senhor. Eu quero falar algo importante com vocês. Evitem a raiz de amargura. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 está escrito: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura pode contaminar o teu coração. E você sabe o que ela faz? Ela te deixa presa naquele passado. Você pode até tentar dar o primeiro passo, mas se você estiver preso, se você não estiver disposta a prosseguir, se você não estiver disposta a olhar para frente e dar os próximos passos, você não vai conseguir. Só que não é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, porque Ele não estende a mão para ninguém para te deixar no chão. Ele estende a mão para te impulsionar e para te dizer: agora é vida nova na minha presença. Eu quero te dizer que eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu quero te dizer que eu não sei o que tira o teu sono. Eu quero te dizer que eu não sei qual é a situação. Pode ser dentro da tua casa, pode ser no teu casamento, pode ser com os teus filhos, com os teus pais. Eu não sei a batalha que você está enfrentando, mas eu sei que o seu Deus dá a última palavra, e Ele te dá uma ordem nessa noite: levante-se, levante-se porque eu sou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus e eu já te entreguei a vitória. É isso que Ele tem, é isso que Ele preparou para a minha vida e para a tua vida. E eu quero finalizar te dizendo que quando o milagre aconteceu, o Senhor disse que não contassem nada a ninguém. E eu quero te perguntar algo. As pessoas que estavam lá fora sabiam que a menina tinha morrido? Sabiam. Porque quando eles chegaram naquele lugar, as pessoas estavam rindo. Então, todo mundo sabia que ela tinha morrido. E todo mundo ia ver o que Jesus fez. Mas nesse momento, o que o Senhor fala? Os bastidores, os detalhes de tudo que aconteceu na tua casa, o processo de todo o teu milagre, não precisa ser dividido com ninguém. Ele vai ser resolvido por Deus no íntimo. O Senhor preserva a tua intimidade. O Senhor quer te entregar um milagre. E as pessoas vão olhar para ti e vão saber que Ele transformou a tua vida. Eles vão te ver diferente, eles vão parar de rir e vão ficar admirados, como a palavra falou, que ficaram nessa situação. Todos ficaram admirados. Mas os detalhes de tudo que aconteceu enquanto eles estavam fechados naquele ambiente e o Senhor operou o milagre, foram resolvidos na intimidade. É assim que Deus quer resolver o meu milagre e o teu milagre. É assim que Ele quer liberar a minha bênção e a tua bênção.
muitas vezes nós nos sentimos vulneráveis, muitas vezes nós nos sentimos expostas por causa da nossa própria língua. Porque a gente mesmo sai contando para todo mundo o que está acontecendo, a gente mesmo sai murmurando para todo mundo, a gente mesmo sai contando a intimidade de dentro do nosso lar para todo mundo. Mas o que o Senhor fala nessa noite é: não contem nada a ninguém. Ele vai te entregar a tua bênção, Ele vai resolver a tua situação, mas é dentro daquele quarto onde Ele selecionou as pessoas certas que vão estar ao teu lado. E algo que eu quero dizer a vocês, que eu cheguei a falar um pouquinho até em um dos nossos cultos de mulheres. Observem tudo o que o Senhor tem feito. Lembrem do primeiro dia, porque muitas vezes o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas, muitas vezes as nossas vidas começam a ser transformadas, mas nós congelamos as nossas mentes ali no passado e não conseguimos enxergar tudo o que Ele já fez. E eu quero te dizer que o inimigo sempre vai te fazer enxergar aquilo que você não tem, aquele milagre que você ainda não recebeu. Porque quando eu sou paralisada naquele milagre que ainda não aconteceu, eu não consigo enxergar e valorizar todos os outros milagres que eu já recebi de Deus. Então sejamos gratas a cada dia por tudo que Ele já tem feito, por mim e por você. Lembre-se do primeiro dia que você chegou na presença do Senhor. E você com certeza definirá que você já não é a mesma. Você com certeza enxergará tudo que Ele já fez na minha vida e na tua vida. Ponha-se de pé que eu quero orar por você nesse momento.